Labrador, Golden Retriever, Rottweiler, Pastor Alemão, Bernese, São Bernardo, Dog Alemão e Bulldog Inglês. Essas são algumas raças que sofrem com essa doença chamada displasia coxofemoral. Mas qualquer raça canina poderá desenvolver a displasia. Vale ressaltar que nos últimos anos, cães de raças pequenas como Yorkshires, Pugs e outras, além dos gatos de raças mais pesadas, têm comparecido com certa frequência nas clínicas veterinárias para tratar disso. Fala pessoal, estamos de volta com mais um Bauau Explica e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Estamos aqui com o Dr. Chiro, que é médico veterinário especialista em cirurgia geral e pós-graduando em ortopedia. E ele veio bater um papo com a gente para falar mais sobre essa doença tão comum que afeta pets de todas as raças. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui hoje num novo formato do Bauau Explica com Dr. Chiro Okajima. Dr. Chiro, obrigada por aceitar participar aqui com a gente desse bate-papo. Eu que agradeço, espero aí tirar as dúvidas aí que vocês têm quanto à displasia coxofemoral. Bom, então diz pra gente, diz pro pessoal o que afinal é a displasia coxofemoral. Então, a displasia coxofemoral é um problema articular, tá, da articulação, na verdade do colo e da cabeça do fêmur e do acetábulo. Então é um problema inflamatório, começa com um problema inflamatório. Esse problema inflamatório ele leva a uma efusão de líquido na articulação, aumento de pressão intra-articular e dor, levando a um processo de má formação da cabeça do fêmur e arrasamento do acetábulo, né? E esse processo ele vai levar a um processo inflamatório de osteoartrite, progredindo para o processo degenerativo de osteoartrose. Para o pessoal leigo como eu, é basicamente então uma inflamação do fêmur, ou é isso? Não exatamente, né? Porque assim, ela está ligada a aspectos tanto genéticos, de má formação congênita, de adquiridas através do meio ambiente. E também hoje a gente pensa em coisas hormonais também, né? Uma castração muito precoce, também a gente pensa em envolvimento por causa que o animal ele precisa receber esse hormônio, né, no início da vida deles, para que tanto a formação ligamentar quanto muscular seja terminada. Olha, é realmente um assunto muito importante, né? Aproveita e já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim esse vídeo de utilidade pública vai chegar para mais pessoas. Essa doença é uma velha conhecida dos veterinários e criadores. Foi registrada pela primeira vez lá em 1935 por Jerry Schnell, um veterinário americano que inovou no campo do raio-x e ajudou bastante a entender esse problema. Desde essa época, essa doença vem sendo muito estudada. E hoje em dia, a gente já sabe que ela tem influência dos genes, ou seja, da família do cachorro, e pode passar de uma geração para outra. Mas a gente também sabe que existem outros fatores, como o piso que o cachorro costuma andar e a alimentação, que contribuem para o processo degenerativo. E como que eu posso reconhecer que o meu cachorro, que o meu animalzinho está com displasia coxofemoral? Quais são os sintomas ou os primeiros sintomas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente vai aí conversar um pouco até da mudança da nossa conduta, né, do que vem acontecendo nos tempos. Então, normalmente a gente pensava que era uma doença que deveria ser tratada com cães adultos. Então, em cães filhotes, a gente não prestava atenção em alguns sintomas, né? Então, assim, aquele animal que ele não tem uma aptidão ao exercício, uma certa resistência até. O animal que você veja ele mancando, né, ou claudicando seria o termo que nós usamos, com uma atrofia muscular em membros pélvicos, né, e também uma hipertrofia em membros torácicos, que são os braços do animal, são indícios de que ele possa ter algum problema. E aí, nada melhor do que consultar um veterinário, fazer a observação desse movimento, fazer também os testes, né, clínicos, né, o famoso teste de Ortolani,
e aí seguir para exames de imagem. Então, se eu ver meu animalzinho mancando um pouco, ou muito preguiçoso, é isso que você quis dizer? Que não tá querendo fazer atividade, não tá querendo correr muito, andar muito, é isso? É o que parece, assim, né? Na verdade, esse não querer, essa resistência ao exercício, não acontece porque ele está preguiçoso, mas é porque ele sente dor. Entendi, então pode ser um sinal. A gente acha que ele só é preguiçoso de repente, né? Mas então é bom ficar de olho. Vamos ficar de olho porque o que cria maior resistência ao movimento é o fato de que quando ele vai se movimentar, ele vai sentir dor. Então, para não sentir dor, ele não vai querer sair andando, muitas vezes não vai querer fazer um percurso longo, um percurso muito curto, né? E existem algumas observações que o próprio dono pode fazer. Uma delas é quando ele tem aquele cachorro que o pessoal falava muito, né, que a anca balança, que você tem aí um rebolado um pouco diferente, um movimento diferenciado, né? Então, essas são coisas que o próprio dono, o próprio tutor pode observar, né? Falar assim, ele dá uma mancadinha de vez em quando, depois melhora, né? Aí, como a gente falou que é um processo degenerativo, que começa com um processo inflamatório, né? De osteoartrite, esse processo ele é contínuo, né? Ele não é um processo que ele começa e acaba ali. Como vai levando um processo degenerativo da cápsula articular, e também da exposição do osso, isso faz com que o animal vá sentindo dor. E isso vai piorando conforme o tempo passa. Então também tem vários níveis dessa doença, né? Com certeza, e assim, uma das coisas que a gente tem que mudar na nossa cabeça é que a displasia coxofemoral, ela não acontece só em adultos. Então, é importante a gente fazer o exame clínico e de imagens logo cedo para que esse animal seja tratado, para que ele não leve ao processo degenerativo, porque todo processo degenerativo em articulação é irreversível. Por causa da influência dos genes, esta doença é mais comum em raças de cães grandes e gigantes. Mas os cachorros de todos os tamanhos podem ter essa doença. Aliás, até mesmo humanos, gatos e outros animais podem ter displasia. Então, assim, se eu percebi que o meu cão, ou filhote ou adulto, tá ali com alguns sintomas, eu levo ao veterinário. E aí, como é feito esse diagnóstico? Então, já vi que tem um exame que dá para fazer, é isso? A gente sempre começa pela anamnese, né? A anamnese nada mais é do que o histórico, né? De tudo que você vai contar. Em primeiro momento, a gente vai fazer esses exames físicos, né? O teste de ortolani é o que vai dar um maior indício pra gente se existe a probabilidade de displasia coxofemoral ou não. A gente identificando, vamos pedir um raio-x para entender qual o grau dessa displasia coxofemoral. O que é esse exame ortolani? Na verdade, é uma movimentação onde a gente coloca o animal de lado, tá? A gente vai colocar uma das mãos em cima da articulação coxofemoral e vai fazer um movimento. Muitas vezes a gente vai sentir a cabeça do fêmur saindo do acetábulo. A partir do momento que a gente vê que temos um problema, a gente vai seguir para o exame de imagem, porque a gente precisa entender o acometimento da doença, né? De quanto evoluiu a displasia coxofemoral, para a gente entender qual o melhor tratamento. Esse diagnóstico, ele pode ser dado a partir de que idade? Então, não tem uma idade mínima, tá? Então, a gente fala que cães filhotes, né? A gente vai na observação, conforme ele vai crescendo. Então, assim, algumas literaturas dizem pra gente fazer essa cirurgia até 6 meses de idade. Então, assim, desde a primeira vacinação, a gente tem que começar a estar observando para ver se esse animal vai desenvolver a displasia coxofemoral. Entendi. Além dessa observação, no caso dos filhotes, também seria indicado já fazer raio-x ou algum outro tipo de exame, ou não tem necessidade? Na verdade, assim, o protocolo, né? O protocolo que a gente tem na veterinária, a gente não pensaria, em primeiro lugar, em fazer um raio-x. A gente faria o teste de ortolani,
né? E aí a gente teria o histórico da anamnese, se esse animal, como é que ele pisa, se ele manca. E aí a gente vai tocar alguns músculos, né, tanto da musculatura dos membros pélvicos, que vão estar um pouco mais atrofiadas, e também uma das características é a hipertrofia da musculatura dos membros torácicos, e tudo isso vai levando a gente a pensar na displasia coxofemoral. É claro que quando a gente tem um cachorro que é um cão de raça grande, tá? Isso passa pela cabeça da gente. Quando a gente tem um cachorro de raça pequena, isso não passa da mesma forma para a gente, né? É claro que não é uma regra, como eu falei, mas a partir do momento que você tem um cachorro de raça grande, aí você pergunta se os pais são radiografados, qual a classificação da displasia desses pais, né? Porque assim, a gente sabe que existe o fator genético e existe o fator congênito, tá? O fator genético, ele nem sempre quer dizer que ele vai desenvolver, mas o fator congênito, que é a má formação congênita, isso é dentro da barriga da mãe, vai sempre se manifestar, tá? E para a saúde do seu cão, a dica é a Natural Pro da Baual. Ela não tem corantes nem aromatizantes artificiais, é feita com semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Alguns estudos indicam que a displasia é mais comum em fêmeas. Um estudo nos Estados Unidos mostrou que, em média, 15% de todos os cães podem ter displasia coxofemoral. No Brasil, ainda não se sabe quantos animais têm essa doença, mas a gente sabe que raças como Rottweiler e Pastor Alemão são mais comuns de terem displasia por aqui. Tem tratamento para displasia coxofemoral? Existem tratamentos tanto conservativos quanto cirúrgicos. A tomada de decisão de qual tratamento que a gente vai seguir vai depender muito do acometimento, da idade e do que o dono ou o tutor tem intenção de seguir como tratamento. Até porque quando a gente fala em cirurgias em filhotes em relação à displasia coxofemoral, existe ainda um grande preconceito, né? Um preconceito não só do dono que não quer ver o seu animal operado logo cedo, quanto do criador, que não entende que o estudo da displasia coxofemoral ela avançou, né? Ela avançou com os tempos e já vem se conversando há mais de 10 anos que hoje a gente uma cirurgia precoce, tá? De um animal que a gente pensa que ele a literatura diz, né, alguns exemplos até 6 meses de idade, mas a gente acha que pode aí passar um pouquinho mais, que ele, na verdade, ele não pode terminar o processo de crescimento, que é a osteotomia pélvica tripla, tá? Que é uma cirurgia para fazer uma correção de angulação, melhorando o encaixe, né, da cabeça do fêmur com um acetábulo. Então ele vai mudar a angulação do acetábulo, que está muito raso, vai criar uma angulação para que haja o encaixe perfeito, tá? Ou mais próximo do perfeito, para que a gente consiga não levar ao processo degenerativo e ao processo de dor, né? Que é o principal problema, é a dor que é causada para o animal. Às vezes nós podemos pensar, né, e isso é a maior parte das vezes que acontece, porque existe uma resistência aí ainda do tutor quanto à cirurgia, que é o tratamento conservativo, né? O tratamento conservativo nada mais é do que o controle de dor, né, com anti-inflamatórios. Como eu falei para você, a osteoartrite primeiro é um processo inflamatório, então a gente entra com anti-inflamatórios, damos também ao organismo a possibilidade de fazer a proteção dos condrócitos, ou seja, dessa cápsula envoltória dessa articulação, né? Então com condroitina e glucosamina e o C2, que é o colágeno tipo 2, né? Assim como minerais e antioxidantes
para que o organismo possa, em algum momento, interromper esse processo inflamatório e a destruição dessa cartilagem. Falando um pouco mais sobre o tratamento conservativo, a gente pode entender também que para alguns tutores é possível o tratamento com células-tronco. Hoje tem se falado muito em células-tronco e a maior discussão é se ela realmente funciona, tá? E devido ao alto custo, né? Então a gente apresenta isso para o tutor e se até que ponto ela é efetiva, porque pode ser que eu faça uma aplicação de células-tronco, inclusive de forma intra-articular, onde a gente faz no meio da articulação, e a gente chega no momento onde isso não vai ter nenhum resultado. Dá para não fazer cirurgia ou todos os casos vão sempre precisar de cirurgia ou depende? No princípio, a gente vai pensar que a displasia coxofemoral ela leva a uma deformação do colo e da cabeça do fêmur e também do acetábulo. Então, se você pensar nesse princípio, a gente vai pensar sim no procedimento cirúrgico. Tá? Ele mais cedo ou mais tarde, provavelmente a gente vai acabar caindo nisso, até porque o não controle dessa deformação, dessa dor, vai fazer com que esse animal ele caminhe menos ainda e leve à atrofia muscular. Essa atrofia muscular, por incrível que pareça, ela é bastante importante nesses animais porque a recuperação dela é muito demorada. E quando o animal ele se acostuma a pisar de uma certa forma, até ele vir para o modo que a gente deseja, demora bastante tempo. E aí também tem o trabalho do fisioterapeuta, da acupuntura, né, para fazer todo o auxílio na recuperação desse animal. Essa doença tem cura? A doença, ela tem cura, né? Porque assim, nós vamos ter uma resolução quando a gente parte para o procedimento cirúrgico. Existem diferentes tipos de cirurgias, como eu falei para você, no filhote a gente faz osteotomia pélvica tripla, né? E aí a gente vai colocar algumas, o termo correto não é prótese, mas implantes, né, para fazer a correção angular. Muitas vezes a gente tem um resultado muito positivo e ali a gente consegue parar a doença. Em cães adultos, né, a gente pensa sempre no controle de dor. Então, assim, a denervação seria uma das nossas primeiras escolhas, porque é um procedimento menos radical, né, e vai fazer com que esse animal ele não sinta dor ao caminhar, né. É claro que assim, se a gente não pensar também no conjunto do tratamento conservativo e o tratamento multidisciplinar, muitas vezes o resultado não é bom, mesmo com a cirurgia. Então a denervação nada mais é do que ali próximo, a gente chama de periósteo, né? Ali a gente tem umas terminações nervosas que fazem a comunicação da dor para o cérebro, né? Então o que a gente chama de dor nada mais é do que um impulso nervoso que vai chegar até o sistema nervoso central. Ele passa por uma coisa que a gente chama de remodelação. Na remodelação chega no sistema nervoso central a resposta que o nosso cérebro entende como dor. E a denervação ela interrompe essa comunicação, tá? Porque ela é uma cirurgia até certo ponto simples, tá? Que quando bem feita, ela tem resultados excelentes. E aí, mas essa cirurgia é mais para conter a dor e não como na cirurgia do filhote, que vai de fato acertar aquela angulação para não ter mais o problema, é isso? Aí é que está a segunda questão, né? Até que ponto nós temos o acometimento da displasia coxofemoral, né? Nós ainda temos ali um acetábulo que encaixa a cabeça do fêmur, né? Se a gente não tem esse encaixe, aí a gente vai pensar
numa cirurgia que é a osteotomia da cabeça e colo do fêmur, também conhecida por muitos como colocefalectomia, né? Que é a retirada da cabeça do fêmur. Então, esse osso ele vai parar de entrar em atrito com a cápsula articular, né? Porque ele vai deixar de existir. Por incrível que pareça, os cães respondem muito bem a esse tipo de cirurgia, porque como eles são quadrúpedes, a musculatura consegue segurar a articulação e fazer o movimento, né? Mas a gente sempre que pensa em fazer a cirurgia, a gente também não pode pensar em muito tempo. O animal está acometido, o animal não apoia mais a pata no chão, porque cada vez que isso acontece, a gente sabe que o prognóstico é pior. Então, se a gente olhar e ver que o animal já sente dor e já fizemos o raio-x e ele mostra para a gente que ele tem a displasia coxofemoral, o fato dele não apoiar a pata já quer dizer que a gente tem que pensar no procedimento, numa intervenção mais rápida para que não haja atrofia muscular. Por causa de tudo isso que a gente comentou, é muito importante saber a origem e o pedigree dos cães. Se você pensa em adquirir um cachorro, sempre procure criadores responsáveis que façam o controle dessa e de outras doenças. A displasia coxofemoral, ela piora com a velhice e com a obesidade? Com certeza, tá? Então, a displasia coxofemoral, depois que ela inicia, ela leva um processo degenerativo. Esse processo degenerativo, ele é irreversível, então passa o tempo. Então, os sintomas da displasia coxofemoral vão piorar. E a respeito do sobrepeso? O sobrepeso também, né? Então você imagina já uma articulação que ela já não está muito boa, né? Onde ela recebe uma carga muito importante, porque são dos membros pélvicos, então é o que dá propulsão para o animal, está recebendo uma carga a mais, que é o sobrepeso, então a gente vai ter essa articulação mais machucada e o animal com mais dor. Pessoal que já tem um pet ali com displasia, quais os cuidados para o dia a dia? Primeira coisa é procurar um veterinário, tá? Para entender a evolução, como está a evolução da doença, entender se existe uma necessidade cirúrgica, tá? Porque a pior coisa é você viver com dor, né? Então, seja eu ou seja o animal viver com dor. A gente conseguindo fazer o controle de dor, a gente vai ter aí uma boa vida, né? Então, a qualidade de vida vai ser melhorada. Tem mais alguma coisa que dê para fazer ali no dia a dia? Além da uma boa alimentação, exames periódicos, né? Para ver se ele está indo tudo bem. E aos primeiros sinais de dor, procurar um veterinário. Você falou de acupuntura, fisioterapia, esses tipos de tratamentos também sempre são bem-vindos ali para ter no dia a dia, mesmo tendo feito cirurgia ou não? Antes e após a cirurgia, na tentativa do tratamento conservativo, é válido a fisioterapia, é válido a acupuntura. A acupuntura é excelente para controle de dor. Eu sempre digo que a atividade, a medicina multidisciplinar é a que vai dar para a gente o melhor resultado. Vale lembrar que é muito importante fazer o acompanhamento veterinário com o seu cãozinho e prestar bastante atenção em tudo que ele faz. Assim, ele vai ter uma vida saudável e muito feliz por muitos anos. E se você quer saber mais sobre a displasia coxofemoral, é só entrar em contato com o Dr. Chiro. Basta procurar o contato na descrição do vídeo. Ele vai adorar conversar com você. Agora que nós estamos chegando ao final deste vídeo, deixa aqui o seu comentário contando o que você achou desse formato. E aproveita para assistir esse vídeo aqui, onde a gente conta os 10 principais sinais que mostram que o seu cachorro te ama. Até o próximo vídeo. Tchau!